Medidas informáticas. Em relação às medidas informáticas, o bit ele é a menor unidade de informação que um computador consegue armazenar. E ele é compreendido num sistema binário com apenas dois valores, 0 ou 1. 0 para quando a gente tem uma questão lógica dizer que não, ou 1 dizer que sim, que seria o contrário do não, ok? As medidas informáticas, a gente pode observar que 8 bits, ele é igual a 1 bit. E um exemplo de igual a 1 byte. E um exemplo de 1 byte é esse aqui, ó. Tem 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ok? Então, 1 byte, que é representado pelo B maiúsculo, equivale a 1 byte, que são 8 bits. Já do kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte em diante, a gente vai fazer uma multiplicação por 1024. Ou seja, 1 kilobyte é igual a 1024 bytes. 1 megabyte é 1024 ao quadrado bytes. Mas também pode dizer que ele é 1024 kilobytes. 1 gigabyte é 1024 ao cubo de bytes. Mas também podemos dizer que é 1024 megabytes. E 1 terabyte é 1024 elevado à quarta potência de bytes. Ou 1024 gigabytes, que é a unidade anterior a ele. Mas como fazer a conversão entre as unidades? Então, temos aqui, ó, terabyte, gigabyte, megabyte, kilobyte e byte. Se eu quiser fazer a conversão de terabyte para gigabyte, basta multiplicar por 1024. Se eu quiser fazer de gigabyte para megabyte, basta multiplicar por 1024. Se quiser fazer de megabyte para kilobyte, basta multiplicar por 1024. E de kilobyte para byte, basta multiplicar por 1024. Agora, se eu quiser fazer de terabyte para megabyte, eu multiplico por 1024 e multiplico por 1024, ou seja, vai ser multiplicado por 1024 ao quadrado. Se quiser transformar de terabyte para kilobyte, vai multiplicar por 1024, depois por 1024 de novo, ou seja, vai ser 1024 ao cubo. E se quiser transformar de terabyte para byte, vai multiplicar por 1024, por 1024, por 1024, por 1024. Repetindo esse processo 4 vezes. Então, vai ser 1024 à quarta potência. Agora, se a gente quiser fazer o processo contrário, pegar do menor componente até o maior componente. Na ida do maior para o menor, a gente foi multiplicando. Então, do menor para o maior, a gente vai voltar dividindo. Então, de byte para kilobyte divide 1024, de kilobyte para megabyte divide por 1024, de megabyte para gigabyte divide por 1024 e de gigabyte para terabyte divide por 1024. Se eu quiser transformar de byte para terabyte, eu vou dividir por 1024, dividir por 1024, dividir por 1024, dividir por 1024. Ou seja, eu vou dividir por 1024 elevado à quarta potência. E assim serve também para os outros. Alguns exemplos. Quero transformar 4,5 gigabytes em megabytes. Então, basta de gigabyte para megabyte, basta multiplicar por 1024. Então, teremos 4.812,8 megabytes. Agora, se eu quiser transformar esses 4,7 gigabytes em terabyte, a gente vai voltar. Então, a gente vai dividir por 1024, que vai dar exatamente isso aqui. Se eu quiser, por exemplo, eu quero fazer a aproximação, sempre vem de trás para frente, ó. Se for igual ou maior que 5, corta e dá mais 1 para o da frente. Aqui vai virar 4, ok? Se for menor que 5, apenas corta. Se for menor que 5, apenas
Se for maior ou igual a 5, corta e dá mais um para o da frente. Então, aqui vai virar 9. Se for maior ou igual a 5, corta, mais um para o da frente. Aqui vai virar 6. Se for maior ou igual a 5, corta e dá mais um para frente. Tá? Aqui vai virar 5. Então, aproximadamente 0,005 terabytes. Ok? Outra coisa que a gente tem que entender em medidas informáticas são as taxas de transferência de dados. E um exemplo disso são os planos de internet do celular, os planos de internet banda larga e assim por diante. E essas velocidades, elas vão determinar a velocidade em que a gente pode fazer um download, ou seja, baixar algum arquivo, ou fazer um upload, ou seja, enviar para a rede algum arquivo também. Então, o que a gente vai fazer? A gente percebe que os de celulares, eles vão de kilobytes a megabytes por segundo, megabits por segundo. Kilobit a megabit por segundo. Então, vejamos aqui alguns cálculos a respeito disso. A gente sabe que 1 byte é a mesma coisa de 8 bits. Então, 1 megabyte também vai ser a mesma coisa de 8 megabits. Aí, se eu quero saber transformar esse megabyte por segundo em megabit por segundo, o que a gente vai fazer? Megabit em megabyte por segundo. O que a gente vai fazer? Como 1 byte é 8 bits, basta a gente dividir esses 4 por 8, que vai dar meio. Agora, se eu quiser transformar em kilobyte por segundo, daí em diante, ó, a gente já vai multiplicar por 1024, porque de kilobyte e megabyte para kilobyte, a gente multiplica 1024. Então, em kilobytes são 512 kilobytes por segundo. Então, a conexão de 4 megabits por segundo pode transferir no máximo meio megabyte de arquivo por segundo ou 512 kilobytes de algum arquivo por segundo. Continuando o cálculo. Então, a gente tem aqui, ó, meio megabyte, ele baixa um arquivo em condições ideais em 1 segundo. E 150 megabytes, ele será baixado ou será enviado em quanto tempo? Primeiro, vamos lembrar que o meio na forma decimal pode ser escrito na forma fracionária. E ela, para os cálculos, fica melhor para a gente na forma fracionária. A gente vai fazer aqui uma regra de 3. Então, vai ser meio x, meio vezes x dá meio x, que é igual a 150 vezes 1, que é 150. O 2, ele é denominador, está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando 150. Então, temos que um arquivo de 150 megabytes, nessa velocidade de 4 megabits por segundo, ele vai ser baixado em 300 segundos. Ou se a gente quiser transformar em minuto, basta dividir por 60. Aqui a gente corta os zeros e depois divide 30 por 6, que vai dar 5. Então, vai levar mais ou menos 5 minutos para baixar, em condições ideais. E se a gente quiser saber, em um minuto, quantos megabytes de arquivo pode ser baixado? A mesma coisa, lembre que meio, na forma decimal, também pode ser escrito na forma fracionária. Faz a regra de 3. Então, temos que 60 dividido por 2 dá 30 megabytes. Ok? Temos também a velocidade de processamento. 1 Hz é um ciclo por segundo. 1 MHz é 1 milhão de ciclos por segundo. E 1 GHz, 1 bilhão de ciclos por segundo. Lembrando que 1 GHz também pode ser 1000 MHz. E o microprocessador é o elemento do computador onde as instruções são processadas. Transformando aqui megahertz, gigahertz em megahertz, basta multiplicar por 1000. E em hertz, basta multiplicar por 1 bilhão. E megahertz em gigahertz divide por 1000. E por hertz multiplica por 1 milhão.